Quando estiver longe, finge estar perto. Quando estiver perto, finja estar longe. Este é um conselho do general Sun Tzu, A Arte da Guerra. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de percepção. Isso é um tema de Júpiter. Como é que você percebe as coisas? E ele vai ingressar agora em maio em Gêmeos. E como ele vai ficar um ano por aí, eu vou falar muito a respeito. Da mesma forma que falei em vários vídeos sobre o trânsito de Júpiter em Touro, né? Onde ele se encontrou com Urano recentemente, dia 21 de abril, se não me engano. Pois então, o Júpiter vai visitar um signo de elemento ar. São 3 os signos: Gêmeos, Libra e Aquário. E ele vai lidar com o primeiro signo, né, que é mutável, porque está entre as estações. E associado ao vento e ao sopro, o ar é considerado um meio de elevação espiritual, representando um mundo sutil entre o céu e a terra. O ar é o sopro vital e cósmico que se identifica com o movimento, com o verbo e a expansão. No seu mapa natal você tem esse elemento forte ou esse elemento está carente? Júpiter no elemento ar, Júpiter no seu mapa, no signo que ele estiver, ele vai indicar como é que você se relaciona. Você vai se relacionar com as qualidades daquele signo. No caso aqui, quando Júpiter está em signos de elemento ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, eu me relaciono intelectualmente, falando, compartilhando pensamentos e opiniões. Em Gêmeos, eu e meus outros eus, Gêmeos é múltiplo. Isso não quer dizer hipocrisia, é saber falar com cada um a sua linguagem. Então, ele é um formador de opinião, portanto, ele precisa ouvir muitas opiniões. E já dizia Fernando Pessoa, que era um geminiano, eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Então, Gêmeos tem a ver com essa multiplicidade. E o verbo disse que a instabilidade faça seu trabalho. Então, Gêmeos, ele precisa frequentar pessoas, ambientes, lugares de A a Z, porque ele precisa filtrar, ele precisa pesquisar, é o signo ligado ao conhecimento. Então, ele é um ar mutável, né? Que tem a flexibilidade, a adaptabilidade, a reciclagem, sobretudo no campo do pensamento, das ideias. A fumaça do incenso simboliza o meio de comunicação com o plano da espiritualidade. Por exemplo, né? Os indígenas, nas suas cerimônias, usavam o tabaco. E o tabaco era sagrado para eles, porque a fumaça, além de defumar o ser que estava fumando, o tornava visível no plano astral. Então, os defumadores, os incensos, eles têm a ver com isso, né? Com o elemento ar, com a purificação do elemento ar, dos pensamentos, né? Das vibrações mentais. Pois então, Júpiter, além de ter a ver com a percepção, como é que você percebe as coisas, tem a ver com a busca do significado da vida. A vida sem significado, ela fica morna, ela desanda, não é? E Júpiter esteve em Touro de 17 de maio de 23, vai até 25 de maio de 24. Só voltará daqui a 12 anos. E a última vez foi de junho de 2011 a junho de 2012. Então, entre outras coisas, Júpiter ele expande, né? Então, veja, a moeda digital, a desdolarização, as criptomoedas, o Bitcoin, aqui no Brasil, o Pix, o agronegócio,
a informatização no campo e megas intempéries, né? Essas são apenas algumas coisas desse trânsito aí de Júpiter em Touro. Agora ele vai ficar em Gêmeos de 26 de maio de 24 a 9 de junho de 25. A última vez foi de 12 de junho de 2012 a 25 de junho de 2013. Então, Júpiter rege o signo oposto a Gêmeos, que é Sagitário. Então, ele está num signo onde ele não está muito à vontade, digamos assim. Então, ele tem que fazer o de melhor, porque ele está ali em detrimento, não é? Então, é muito bom para o quê? Expandir o conhecimento. Agora, o cuidado, o esnobismo intelectual, né? E Júpiter é um intérprete. E a gente tem que aprender a interpretar melhor as coisas, né? Nós somos um país onde a maioria é analfabeto funcional, não sabe interpretar um texto. Isso é muito perigoso, né? Então, essa visita vai lidar com muitas situações ligadas à educação. A posição do signo de Júpiter não só dá indicação sobre aquilo em que a pessoa acredita ou com o que a pessoa se entusiasma, mas também nos diz algo sobre o modo pela qual ele ou ela partilha essas crenças e entusiasmo. Entusiasmo vem do grego entel, estar em Deus, ou seja, estar possuído da centelha divina. Você já se sentiu entusiasmado por alguma coisa? Então acho que você sabe compreender o que é esse estado de espírito, né? Que é pertinente a Júpiter. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E a casa 3 tem a ver com isso, não é? Então, o planeta do ensino superior está na casa do conhecimento inferior. Então, ajudando a gente a ver as coisas de uma maneira panorâmica, sem perder o detalhe de vista. Então, veja como a percepção é importante, né? E a sorte também. Essa foto aqui é real, lá de 2003. Esse cara aí teve sorte ou não, hein? Me digam. Olha que situação, né? Será que ele tinha percepção do perigo que ele estava correndo quando foi nadar nessas águas? Então, o Júpiter tem a ver com isso. Sorte, confiança. Confiança é fiar junto. Prosperidade tem a ver com as crenças, a ética, a justiça, mas também com a soberba, a gula, o desperdício. A natureza de Júpiter é quente e úmida. Pitágoras o chamava de o quatro místico, que tem a ver com as 4 virtudes: a justiça, a prudência, coragem e temperança. Então, Júpiter vem da casta sacerdotal, os Brahmanes, que eles nasceram da cabeça de Brahma, né? Então, eles estavam no topo da ordem hierárquica e eram principalmente professores intelectuais. Por isso que Júpiter tem a ver com o ensino superior, né? Com a cultura, com a educação, com E maiúsculo. E ele era filho de Cronos, que devorava os filhos. E a mãe dele o protegeu, né? E ele conseguiu se salvar. E ele foi lá para a ilha de Creta. E foi alimentado pela cabra Amalteia, que virou constelação. E depois que ela morreu, ele usou a pele dela, né? Que ficou conhecida como uma armadura chamada Égide, né? E depois ele acabou destronando o pai dele. Então Júpiter tem a ver com estanho na alquimia, nos metais, né? Que representa a alma humana, o estanho. Seria um elemento ligado aos aspectos mais intangíveis. Sua natureza é maciça e aparentemente inútil, mas por ter a propriedade de resistir à corrosão, à oxidação e outras intempéries, e junto com o cobre formar o bronze, lhes atribuíam propriedades de cura, assimilação e crescimento. Cura. Quiron foi o mais sábio dos centauros, um curador,
que ensinou Esculápio, Asclépio, né? A arte da cura. Então, e Gêmeos, onde Júpiter vai visitar? Ele tem a ver com a terceira casa, dos irmãos, né? Quer pessoa mais íntima na nossa vida do que os irmãos, que compartilharam da mesma família, educação, o mesmo ambiente, dos mesmos pais, geralmente, não é? Claro que tem irmãos de vários casamentos. O ambiente é muito importante, tem a ver com Gêmeos e a casa 3. Qual a diferença de um mapa em que duas pessoas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local? O que difere a expressão desse mapa, além de suas consciências, obviamente, do seu grau espiritual, né? Mas o que vai diferir é o ambiente que elas serão educadas. Um mendigo, ele vai expressar esse mapa, o mesmo mapa, bem diferente de um rei, né? Então, o ambiente que você frequenta, que você oferece aos filhos, que você é educado, faz toda diferença na sua vida. Então, a casa 3 também é da mentalidade, não é? A casa 3 é dos irmãos, primos, tios, cunhados, parentes. Então, na China, houve uma política do filho único de 1980 a 2016. Então, a casa 3 dessas pessoas nascidas, ela foi alterada totalmente. Cresceram muitas vezes uns reizinhos, né? Porque não tiveram irmão, nem primo, nem tio, né? Não vão ter cunhados e tudo isso. É a geração do filho único. Olha como uma política pública altera as questões, né? Isso é astrologia, né? E também uma coisa muito impressionante agora no Japão, já faz algum tempo até, os adolescentes estão sendo chamados de Toyoko Kids. Eles fogem de casa para viver nas ruas, lá em Kubukishu, o bairro de Tóquio com a maior presença da Yakuza. Não sei se vocês conhecem, é tipo a máfia do Japão. Ela é muito rigorosa, né? E então, olha o que está acontecendo com as adolescentes no mundo. Isso aqui eu estou citando só 2 exemplos, né? E a casa 3 é da linguagem e da comunicação. Isso já vem vindo desde os tempos bíblicos, né? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Esse eixo gêmeo-sagitário trabalha muito com isso, a expressão, a comunicação. Hoje nós estamos vendo muitos absurdos, até mesmo na nossa língua portuguesa, né? As pessoas perderam a riqueza da linguagem e alterando também com essa agenda yoke, né? Os termos na nossa linguagem. E, sobretudo, com os argumentos, né? Numa das reuniões do Fórum Econômico Mundial, foi dito que era o mundo pós-verdade, né? Porque o que vale é a narrativa bem feita, bem colocada, não é? Então, o argumento ad hominem, que é o argumento contra o homem, é o que é mais usado. E as pessoas não conseguem discernir isso, né? A falácia, que não é uma argumentação lógica, mas parte para apelos de questões psicológicas e emocionais, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção e filtrar muito. Gêmeos, casa 3, tem a ver com o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Já diz o Caibalion, né? Todo mundo fenomenal do universo é simplesmente uma criação do todo. A mente pode ser transmutada de estado em estado. Então, qual frequência está a sua mente, né? De grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Do que está sendo alimentada a sua mente, o seu corpo mental? O conhecimento, né?
Uma vez, numa reunião de Gurdjieff, perguntaram a ele: por que o conhecimento se mantém secreto, cuidadosamente secreto? Primeiro, disse ele, esse conhecimento não se mantém secreto. Segundo, ele não pode, por sua própria natureza, tornar-se propriedade comum. O conhecimento é muito mais acessível do que geralmente se acredita àqueles que são capazes de assimilá-lo. Todo o mal é que as pessoas não querem ou não podem recebê-lo. Como qualquer coisa no mundo, o conhecimento é material, ele é substancial. A maioria das pessoas recusa sua cota de conhecimento. E essas cotas não reclamadas podem ser distribuídas aos que sabem apreciar-lhe o valor. Outra coisa importante, Vênus vai ingressar em Gêmeos, de 23 de maio a 16 de junho. Agora está em Touro, onde ele rege, né? No âmbito da personalidade. E agora ele é regente de alma de Gêmeos. E é muito importante essa passagem. Diz que lá de Vênus é que veio o germe da mente. Antes nós éramos mentecaptos. Depois eu vou aprofundar essas questões, porque tem muita coisa para falar dessa visita de Júpiter e Vênus em Gêmeos. Aqui está o mapa do ingresso de Júpiter, né? Aqui, ó, 0 grau de Gêmeos, acompanhado de Vênus e do Sol. Que maravilha, né? Então, apesar de Júpiter estar aí em detrimento, porque ele rege o signo oposto, o educador de Gêmeos, que é Sagitário, traz um lado muito flutuante, mas trazendo também a prosperidade, sobretudo no plano mental. Onde é que você tem Gêmeos no mapa? Depois eu farei um vídeo sobre Júpiter nas 12 casas, né? Então vamos aqui ver as coisas da realidade, né? Os exemplos. Teremos o show da Madonna, agora dia 4 de maio, da mega super pop star, né? Que é uma figura muito controversa e também muito influente com relação ao governo oculto do planeta, né? E lembra que eu fiz um vídeo sobre a conjunção de Marte e Netuno em Peixes, que foi dia 29, né? A 28 graus aqui de Peixes. Aqui está um mapa do dia, né? Do trânsito. E aqui Lua, Netuno e Marte juntinhos, né? Na verdade, esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, onde o show vai acontecer. Então, olha aqui, Lua, Netuno e Marte no ponto mais alto do mapa do Rio de Janeiro, sabe? E dias atrás a conjunção Marte-Netuno ocorreu aqui também, em Peixes, né? Então, isso tem a ver com muitas situações ligadas a shows, a espetáculos, a imagem e também a magia. E por falar em divas que vêm nos visitando ultimamente, né? Também a Marina, né? Ela veio fazer uma instalação, né? Chamada Gerador. Foi agora em fevereiro de 24. Ela já esteve no Brasil várias vezes, né? A Marina Abramovic, também muito controvertida, e todas as vezes em pesquisa espiritual, né? Ela visitou o Vale do Amanhecer, ela foi no Chapadas dos Veadeiros e também visitou João de Deus. E à época houve muito escândalo depois com relação as situações envolvendo essa visita, né? Enfim, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a vã filosofia, né?
Então tem muitas coisas ocultas e que nem sempre a gente pode comentar, não é? Mas seria interessante a gente observar, né? O que está nas entrelinhas, o que está no subtexto. Outra coisa muito séria também, nesta passagem de Marte e Netuno, em Peixes, que eu fiz também um vídeo sobre isso. Aqui no mapa de Porto Alegre, né? Que não se sabe a hora, então a gente coloca 12 horas, a gente não sabe exatamente o ascendente, mas sabe o que está acontecendo nos trânsitos, né? No dia 10 de abril, aquele encontro de Marte e Saturno no céu, em Peixes, fez oposição a Netuno, no mesmo grau lá da cidade. E logo, dias depois, olha o que vem acontecendo, né? Uma ruptura parcial da barragem, inclusive da usina hidroelétrica. Foi o maior desastre de todos os tempos e o maior nível do rio Guaíba em 83 anos, né? Então veja como isso, a astrologia é algo empírico, não é mesmo? Júpiter vai ficar em Gêmeos por um ano e na casa 4 do nosso país, que é do povo. E depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, né? O que pode implicar nas nossas vidas. Outro exemplo aqui importante, que Júpiter e esse eixo Gêmeos e Sagitário tem a ver muito com a mídia, com a comunicação, com a imprensa escrita ou falada, com a propaganda, com o mainstream, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Que a ciência não é uma religião, que os cientistas falham e também, e a gente precisa filtrar um noticiário. Por quê? Na época de uma crise sanitária, houve muito alarde, pressão e trabalharam muito com a energia do medo com relação a algumas medicações que não foram testadas o suficiente, que demorariam 10 anos no mínimo para serem colocadas no nosso organismo. Mas, devido a toda a situação emergencial mundial, muita gente assim mesmo acabou usando, mesmo sabendo que os laboratórios não se responsabilizariam. Isso estava escrito, foi contrato, foi dito. E agora a conta chegou. Estão ocorrendo várias reações adversas, inclusive trombose, problemas do miocárdio, o turbocâncer. Então, para que eu estou dizendo isso? Porque à época, as pessoas que tinham um certo receio eram taxadas com nomes terríveis, né? Só que um tempo depois as coisas estão se mostrando, né? Outra coisa perigosa é Júpiter tem a ver com os excessos, né? Então tem uma fábrica aí produzindo milhões de mosquitos por semana. Será que eles não vão perder o controle? Será que o combate é por aí mesmo? Enfim, agora eu encerro aqui com relação à questão do pensamento. Por quê? Eu sempre venho falando inúmeras vezes sobre esse transhumanismo e que estão nos excluindo dessa nova etapa e de maneira muito sofrível. Eu acho que não precisava ser assim. E que a gente pensasse bastante com relação, ou seja, vamos usar a nossa faculdade de pensamento, que é única, e que a gente prestasse mais atenção no que está acontecendo, sobretudo nessa agenda oculta do nosso planeta. É muito sério essa passagem que estamos atravessando. Não é algo superficial, é muito sério, sabe? Então veja, há uma chave para a liberdade. Pense. Depois não reclame quando for servido no nosso sabá. Então, é bem isso mesmo, né? Que a gente reflita melhor. Sobretudo esse Júpiter em Gêmeos, que a gente não perca nem a árvore e nem a floresta de vista. Então é aquela coisa, né? Quando estiver perto, finge estar longe
E quando estiver longe, finge estar perto. Ok, meus amados? Eu agradeço aqui a companhia. Falarei muito ainda sobre esse Júpiter em Gêmeos, porque muitas coisas vão ocorrer com relação à comunicação, à mídia e as declarações nos tribunais internacionais, lá nos Estados Unidos, com relação aqui o Twitter Files. Vocês vão ver como isso vai dar pano para a manga, ok, meus amados? Então, falarei muito sobre isso. Um grande abraço para vocês, agradeço a companhia e se gostarem, deem um like para o canal ter relevância e compartilhem. Muito agradecida. Um grande abraço para vocês e até breve.